Pois bem, a festa da Sagrada Família, ela é sempre uma ocasião anual de iluminar mais os fiéis a respeito desse assunto infinito que é vida de família, e da qual a Sagrada Família foi um exemplo perfeito. E existe assunto infinito para ser tratado, por exemplo, no curso de noivos. Mas se fosse possível concentrar num só princípio, numa só ideia, tudo o que deve ser ensinado num curso de noivos e tudo que deve ser levado na bagagem para a vida de casamento, se for possível encontrar uma ideia só que resuma tudo, aí nós teremos muita coisa em pouco. Uma bagagem sólida, com conteúdo para tudo, mas que é leve, porque é uma coisa só. Na vida aparecerá de tudo. Virão coisas que irão nos dar problemas sérios, e nós não fomos atrás, foram os outros que nos trouxeram essas coisas. Como diz Aristóteles, é impossível prever toda a infinita quantidade, o infinito número de casos possíveis. Os casos concretos são infinitos. Não é possível vê-los todos em particular quando somos formados para sacerdócio, no seminário, e quando somos formados para o casamento, no namoro e no noivado. É necessário ter uma ideia só que sintetize tudo dentro dela. E a melhor preparação, então, para o casamento, o melhor curso de noivos, aquele princípio que resume tudo, é santidade. Dedicação sincera e franca de se santificar. E para justificar essa escolha, que vai ser destrinchada hoje, nesse sermão, eu gostaria de citar duas frases dos evangelistas. São Mateus diz: José, seu esposo, era justo, era santo. E o anjo, quando vai falar com Nossa Senhora, diz: ave cheia de graça. Os dois, eles eram santos. Essa é a melhor disposição para casar. E eu gostaria agora de analisar um pouco o que quer dizer a palavra santo. De onde ela vem e o que ela significa. Destrinchar um pouco o que isso implica na vida concreta. E depois exemplificar essas coisas com uma outra história, porque essas coisas ajudam, histórias reais, porque essas coisas ajudam a fixar bem as ideias. Sanctus, em latim, sanctus, é o particípio perfeito, essa forma verbal, esse modo verbal, enfim, é o particípio perfeito passivo do verbo santire, que se traduz em português por sancionar, aprovar. Sanctus significa sancionado, aprovado, em latim. Esse é o sentido original da palavra, aprovado, sancionado. Uma coisa santa, alguém santo, é alguém ou uma coisa aprovado por Deus. Os gregos, eles têm uma outra noção de santidade, que é perfeitamente compatível, que vem se unir a essa noção de aprovação da parte de Deus, mas que se dirige por um outro caminho. Agios, em grego, é santo. E agios é uma construção de duas partes. Os gregos pegavam a palavra terra, Gaia, em grego. Gaia, no começo, terra, Gaia. E por certas abreviações, certas uniões de sons e de vogais, com o tempo a palavra Gaia era falada Gaia. Eles masculinizaram essa palavra, Geos,
e colocaram um A na frente, que todo mundo sabe, né? O A em grego significa privação. Tomos significa divisão, átomo sem divisão. Átomo era uma coisa indivisível na cabeça dos gregos. Essa era a noção de átomo primeiro, uma coisa indivisível, não dá para dividir além disso. Átomo, sem divisão, a mais possível. Ágeos é sem terra. Para os gregos, a noção de santo, algo santo, é uma coisa privado de terra, sem a poeira desse mundo. E essa noção, ela parte por um outro caminho, mas ela é perfeitamente compatível e ela vem complementar a noção de aprovado por Deus, que os romanos tinham. E isso dá uma bela visão inicial do que é ser santo. É ser aprovado por Deus, porque não temos terra, não temos poeira em nós. Os resquícios desse mundo não grudaram em nós. Somos pessoas sem terra, sem apego às coisas dessa vida. E por isso, nós somos aprovados por Deus. Isso é uma coisa santa, uma pessoa santa. Em que sentido isso aqui é necessário para o casamento? Isso aqui é uma vida. Isso aqui é uma vida. Eu me lembro no seminário, num retiro para ser sacerdote, o pregador falava assim: na ladainha de todos os santos, no rito da ordenação sacerdotal, vocês estarão deitados ali, significando que vocês morreram para o mundo. E todos os santos do céu, todos os méritos de Jesus Cristo, de todos os santos, serão invocados pedindo graça para que vocês perseverem nisso. E quando vocês se levantarem da ladainha de todos os santos, vocês se levantarão, sobretudo depois da fórmula da ordenação sacerdotal mesmo. Vocês se levantarão completamente diferente do que vocês eram antes, agora vocês são sacerdotes. E exatamente iguais ao que vocês são antes da prostração. Com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, com todas as suas inclinações, boas e más. Então isso é um projeto de vida, isso aqui. Se santificar no seu estado de vida sacerdotal, matrimonial, é um projeto de vida, isso aqui. Não é para amanhã que os resultados serão obtidos. Mas se existe então, considerando que santidade é isso, né? José era justo, ele era santo. Nossa Senhora era cheia de graça, ela era santa. Que ser santo significa ser sem terra, sem apego às coisas desse mundo, a poeira desse mundo não ficou colada em nós. E isso então nos faz aprovados por Deus. De que se existe uma coisa que prejudica maximamente o casamento, são projetos pessoais humanos demais. Apego às coisas dessa vida. Casar porque eu tenho tal e tal projeto, eu tenho tal e tal intenção de obter isso ou aquilo, de ter isso ou aquilo, de encaminhar minha vida assim, de construir minha casa assado. Eu gostaria de fazer, já falei isso uma vez, um salão com um móvel assim, uma bancada de tal jeito e um lugar aqui para copos e para receber as pessoas e as visitas e aqui poder conversar. E eu gostaria de um canto na minha casa que fosse assim, eu gostaria de tal projeto para os meus filhos, eu gostaria de viajar, né, e de poder fazer isso ou aquilo e de ter tal e tal projeto, né? Mas coisas humanas demais, coisas que permanecem no nível horizontal, da terra mesmo. E isso desnatura demais o casamento, sucateia o casamento e são uma desgraça na casa e na família. Vejam, quando alguém entra no seminário, ele tem uma certa visão das coisas. Ele larga a esposa, filhos, dinheiro, salário, né? Ele pode ter o carro da paróquia ou da capela, mas ele não tem o carro dele. Ele pode morar no quarto dele, na casa paroquial, na casa da capela, mas ele não tem a casa dele. E ele nunca vai ter. E a questão de não ter uma esposa ou de não ter filhos não é só uma questão de castidade ou de companhia. O dia que você estiver doente, estiver suado 3 vezes durante a noite, molhado, ter que trocar o lençol 3 vezes porque você suou,
Você vai fazer isso sozinho, não tem ninguém para te ajudar. Você não tem esposa para fazer isso. Quando tiver que buscar remédio na farmácia, você vai ter que ir lá na farmácia sozinho, não tem esposa que vai buscar remédio para você. E ninguém vai trazer café da manhã na sua cama. Você vai fazer sozinho isso. Isso é a vida de celibato. Isso é a vida de castidade. Para além de questões dos direitos do casamento, próprios do casamento. É uma questão de uma série de outras coisas que vêm anexas a isso. E que fazem disso uma vida de sacrifício, lógico. Pois bem, o seminarista ele entra determinado a largar tudo isso, porque Deus vale mais do que isso. A salvação das almas merece esses tipos de sacrifício. A vontade de Deus merece e exige essas coisas. E se ele sair do seminário e tiver que rezar a missa numa garagem, por certas circunstâncias, ele está disposto a isso. Com o casamento é diferente. É necessário reconhecer que se por um lado existem namorados e noivos que têm essas disposições de bastante desapego, na maioria imensa dos casos as pessoas casam com finalidades humanas em vista. E isso macula o casamento. A retidão de intenção com que a pessoa entra no casamento. E lógico, na maioria das vezes, nós não temos o que nós planejamos. As coisas não saem conforme nós queremos. Mesmo se nós nos esforçamos demais e fizermos sacrifício por aquilo, elas não saem como nós queremos. E isso é um balde de água fria da realidade, da providência para nós. Porque isso faz com que nós retifiquemos nossas intenções. Na medida em que essas coisas, essas privações no casamento vão causando incômodo, é a medida da falta de retidão com que nós entramos, de intenção com que nós entramos no casamento. Isso pode acontecer no sacerdócio também. Padres que não entram com retidão de intenção, tão reta assim, e eles, pela providência, terão suas intenções retificadas, ou pelo menos a ocasião de retificá-las. Isso é comum na vida de família. Projetos humanos demais que vão sendo podados pela vida, pela providência, para retificar as intenções, porque Deus, Ele instituiu a instituição natural do matrimônio, depois elevada entre batizados a sacramento, para a santificação das almas. É para a povoação do céu que existe o casamento. O dever que os cônjuges têm de ter filhos e de educá-los na religião católica é para povoar o céu. Essa é a finalidade do casamento, que também é a finalidade do sacerdócio, mas por meios diferentes, de povoar o céu. E na medida em que as intenções dos cônjuges no casamento se afastam disso, a providência se encarregará, pouco a pouco, de retificá-los. E isso dói. Porque isso implica privações. Porque isso implica se santificar, isso implica se separar da terra. Porque um santo é alguém sem terra. E se existe então um caruncho que faz um grande mal para as famílias, são desejos e planos humanos demais. E se eu tenho um conselho a dar aqui, é aproveitem as ocasiões em que a providência vos coloca de retificar as intenções. Ou seja, é quando nós queremos entrar por uma porta e Deus fala, por aqui não. E depois por outra porta e Deus fala, também não. Até que de porta em porta fechada, porque não tem opção, porque não dá certo, a coisa não vai. É impossível, não tem escolha. Deus fala, agora sim, por aqui. E a pessoa faz com o coração apertado, assim. Mas ela depois, com isso, vai se retificando. E vai se separando da terra. E essa deve ser, de fato, a intenção com que se entra no casamento. Prezados solteiros, namorados, noivos, saibam que na medida em que a intenção de vocês for reta, de se santificar mesmo, e de não ter apegos a projetos humanos, de que o casamento será menos doloroso e mais agradável. Aqueles que não entraram no casamento com a intenção tão reta assim, saibam que é necessário retificá-la, de que não é sábio ficar dando murro em ponta de faca, e insistindo em seus projetos
que só causam sofrimento porque eles são irrealizáveis. Porque a providência considera, e certamente com razão, que essas coisas não ajudarão a família a se santificar, a se separar da terra e de fazê-la aprovada por Deus. Pois bem, esse desejo sincero e franco, e reflitam bem o que quer dizer um desejo sincero e franco, é do coração mesmo. De se santificar, de santificar o cônjuge e os filhos, necessariamente passa por uma formação humana razoável. Todo o conhecimento nas coisas humanas, toda boa disposição natural, são úteis para que depois a vida sobrenatural venha elevar essas coisas humanamente boas para um nível sobrenatural. Educar os filhos em tudo o que é humanamente bom, digno, nobre, de valor. Isso ajuda a vida sobrenatural depois. Ensinem música para os filhos de vocês. Não é só uma questão de ter um repertório e de tornar um sábado de noite agradável entre a família. Aprender um instrumento exige disciplina. Todos sabem, eu toco violão. E as primeiras semanas é terrível, porque os dedos doem, por causa das cordas, porque você tem que apertar, até criar um calo. E você é obrigado a voluntariamente insistir contra a dor, até passar a dor, quando a ponta dos dedos tiver um calo. Aí já não dói mais. Mas diante do sofrimento, você não pode recuar. Seu filho vai aprender que só existe tranquilidade diante de um sofrimento quando ele passa por cima daquilo, não quando ele anda para trás. Reflexão, porque é necessário ler a partitura com calma, para não se enganar numa nota, para tocá-la direito, ver como é que outros tocam, outros intérpretes, aprender um modo de tocar, e não simplesmente tocar de maneira crua. Isso vai formando uma pessoa. Domínio de si mesmo, horas regulares todo dia para aprender um instrumento. Hábito de se vencer. Vencer a vergonha de se apresentar diante dos outros quando tem recital da escola. Esportes, lógico. Relembro aqui o que Pio XII fala, né? Os pais jamais permitirão que seus filhos infrijam as regras da modéstia por motivo de esporte. Mas um esporte que não lesa a modéstia, ensina disciplina, ensina cooperação, bom espírito nas disputas, controle de si mesmo, caráter. Eu já falei para muitas pessoas, eu fazia judô. Se você fosse mal na escola, você não passava de faixa. Se o seu pai e sua mãe se queixassem para o sensei que você não estava tendo disciplina e comportamento em casa, estava sendo desobediente, bem, não coisas pequenas, mas coisas sérias, estava sendo sistematicamente desobediente e desrespeitando os pais, você não passava de faixa, mas não ficava só aí. Se você brigasse na rua porque você fazia judô, você estava expulso do dojo, você nunca mais voltava para lá. Era uma vergonha desafiar os outros para querer se mostrar o mais forte e querer bater em alguém, porque você é ensinado de que quem tem mais capacidade protege e ajuda os outros e não abusa dos outros. Abusar dos outros porque você é mais forte, tem mais dinheiro e mais esperteza é uma mente de um pagão e de uma pessoa sem caráter. E no esporte eu também aprendi que é necessário ter caráter. No dojo você tinha que ser respeitoso com os mais velhos, com os mais graduados. Você aprendia a ter noção de respeito, de honra. E se você desrespeitasse alguém lá, você tinha que ficar no meio do tatame. Todos os alunos faziam uma fila. E eles podiam dar para você, em você, o golpe que eles quisessem, na intensidade que quisessem. E se você endurecesse o corpo, alguém falava, sensei, ele está endurecendo o corpo. E o sensei mandava a fila voltar do começo. Até você aprender a não pôr resistência na hora de ser punido. Porque você desrespeitou um mais velho ou um mais graduado. Isso ensina caráter para o seu filho. Pode ser outro esporte, enfim.
ensina a ter esforço. Depois de um bom tempo treinando, os alunos começavam a ter sede. E nós começávamos a falar assim, baixo, entre nós. Olha, pede para o sensei deixar beber água. Ah, pede você. Até que alguém ganhava coragem e falava um pouco mais alto. Sensei, deixa a gente beber água. Ele gritava lá assim, vocês querem beber água? Então vocês vão treinar mais 1 hora. E a gente conseguia treinar mais 1 hora. Era capricho. E a gente aprende a ser alguém com a vontade mais firme. Apesar do incômodo. E depois ele falava, agora vocês podem beber água. No primeiro dia eu me lembro muito bem, o tatame era de palha, de tecido assim, rude, né? Não era tatame de plástico, não. Aquilo ali devia ter todos os bichos do mundo ali dentro. Poeira, né? E depois de tanto cair ali, né? Eu voltei para casa, fiquei dias com febre e dor no corpo, em todo o corpo. Né? E eu voltei lá. E eu continuei. Porque é necessário aprender a ultrapassar as dificuldades. E a não andar para trás por causa da dor. Essas coisas vão formando os filhos. Então, uma formação natural é necessária. Poderia ser outro esporte, enfim. Contanto que não se lese a modéstia. É necessário para depois a graça vir e elevar isso às virtudes sobrenaturais. A uma vida sobrenatural. Construir um filho naturalmente bom. Um cônjuge, ser um cônjuge naturalmente honesto. Isso é um excelente material para a graça vir depois e dar bons frutos para o céu. E se existe um grande problema hoje em dia, é o que nós chamávamos no seminário, de pseudo-sobrenaturalismo. A pessoa que se pretende piedosa demais, oração, oração, oração sem fim, só oração, oração, jejum, penitência, devoção, novena, ladainha, vida humana sólida, honesta, de caráter, de valor, zero. Como se fosse possível esculpir em água. Não é possível. Não para quieto. Como se fosse possível secar gelo. Vai molhar de novo. Porque falta uma base natural sólida. Eu costumo brincar, quem me conhece, que às vezes as famílias, dependendo da família, é religião demais. Padre, o senhor é padre. Bem, todos entendem o que eu quero dizer por isso. A formação humana de caráter, a formação humana da vontade, do estudo, da inteligência, da disciplina, de se dominar, é deixada de lado. E não é fazendo seu filho rezar e só rezar que as coisas vão funcionar. Se ele é indisciplinado por causa de lacunas na família. É necessária uma formação humana que forme pessoas de caráter. Muito se insiste hoje em dia numa formação humanista, que é necessário voltar a isso porque a educação hoje em dia teve uma grande decadência. A questão é que eu não falo aqui de saber Homero e Platão, Ésquilo, Dante. Essas coisas são boas quando estudadas corretamente. Mas essas coisas não fazem uma pessoa ser alguém de caráter. Ela pode saber essas coisas. Ela pode ser uma pessoa de grande erudição e ser uma pessoa falsa. Ela pode ser hipócrita, pode ser um canalha. Ela pode pretender saber muito sobre Santa Hildegarda e a visão na Idade Média de um mundo unificado. E fazê-la inclusive falar muita bobagem. Colocar na boca de Santa Hildegarda ou na pluma dela o que de fato ela não tinha intenção de falar, e instrumentalizar Santa Hildegarda para suas visões perennialistas, e fazê-la falar o que ela não falou, e pretender saber muito sobre ela, e ser também um mentiroso e um falso. E eu não estou inventando história aqui, é história real. Ter erudição não é sinônimo de ter caráter. E é nesse sentido que Jesus Cristo fala: Pai, vos louvo porque ensinastes essas coisas aos pequenos. Enfim, formar filhos de caráter, porque isso vem de casa. E erudição nenhuma ensina a ter caráter. Uma vida de castidade. A castidade não é a virtude mais nobre. A virtude mais nobre é a caridade, lógico. Assim como o ouro é mais nobre que a madeira.
Entretanto, nós usamos muito mais madeira no dia a dia do que ouro, em muito mais quantidade e frequência. A madeira é menos nobre, mas é mais necessária no dia a dia. E se existe uma virtude que é a mais necessária no dia a dia, é a virtude da castidade. Porque seus filhos terão que falar com pessoas o tempo inteiro, do sexo oposto, com frequência. Ao comprar uma coisa, se relacionando na escola, em reuniões de família, em saídas com os colegas. São José foi um modelo, São José e Nossa Senhora, modelos perfeitos de castidade. São José aceita guardar a virgindade dele, porque Nossa Senhora tinha se determinado a isso. Ele sabia que ele, casado com ela, tinha direito de pedir os seus direitos de esposo. Ele nunca pediu, senão ele era obrigado a dar os direitos dele. É por isso que São José é chamado de o guardião da virgindade de Nossa Senhora, porque se ele pedisse os direitos dela, ela não podia negar. Ele nunca pediu. Vejam a castidade de São José. Essa deve ser a disposição, enfim, de maneira geral, castidade, de guardar a castidade. Ainda que os cônjuges possam usar dos seus direitos, mas mantenham a castidade e ensinar os filhos a isso. Ele aceita a virgindade dela e a protege. Protege não pedindo os seus direitos. Bem, direito você usa se você quiser. Não está obrigado a usar os seus direitos. Ele não quis usar. Mas Nossa Senhora é virgem também por causa de São José. Porque ele não pediu seus direitos. E a castidade, então, é uma fonte de grande santidade para os cônjuges e para a família. Para os filhos. Né? Também pobreza. Nossa Senhora casou com um homem que era pobre. Ela era pobre. E eles nunca fizeram da pobreza um objeto de repulsa. Não fizeram do dinheiro uma meta de vida. E é necessário reconhecer que as mulheres, em geral, elas têm problema com dinheiro. Homens também, mas as mulheres de maneira específica por causa do seguinte. Elas têm uma inclinação natural a zelar pela aparência delas. Isso a natureza, Deus colocou nas mulheres, porque isso ajuda a zelar pela aparência geral da casa, do marido e dos filhos, e a manter as coisas em ordem. Mas quando isso é raptado e instrumentalizado pela vaidade e pelo amor de si mesma, elas ficam apegadas a tudo que é tipo de coisa que faça as pessoas lançarem o olhar para elas por vaidade. Roupa, sapato, maquiagem, cabelo, joias, adereços, carro, casa, coisa que chame a atenção dos outros, para chamar a atenção para elas. E isso exige dinheiro. Ninguém consegue essas coisas sem dinheiro. E é necessário reconhecer que isso é o pesadelo dos maridos, o caruncho das relações de namoro e de noivado e dos esposos depois. E que Nossa Senhora é um exemplo realmente admirável de alguém que não fez disso uma coisa que manchou a vida dela. Uma vez uma pessoa que eu conhecia dava uma conferência e falando dos 3 votos da vida religiosa, pobreza, obediência e castidade, ele perguntou qual é a opinião de vocês a respeito de qual é o voto mais difícil. E um homem levantou a mão e disse castidade. Falou, está errado. A mulher levantou a mão e falou, pobreza. Uma moça da faculdade lá. Você já vê as disposições um pouco específicas de homens e mulheres. Ele falou, está errado. O voto mais difícil de cumprir é a obediência. Ele tem razão. É de sacrificar a sua própria vontade para ver a vontade de Deus no seu superior. Quando você acha que a sua opinião é melhor. Quando você acha que o seu superior não está vendo direito. Quando você acha que as coisas poderiam ser de outro jeito. E, entretanto, seu superior te pede uma coisa que não é pecado. Então você tem que fazer. E é assim também no casamento. Dos filhos em relação aos pais, das esposas em relação ao marido, do marido em relação a Deus. De modo, então, que a santidade é o melhor curso de noivos. E de que uma intenção sincera e franca de ser santo, ou seja, sem terra, desapegado das coisas dessa vida, para ter a aprovação de Deus, é uma ideia só
que para cada coisa que aparece na vida, e são coisas infinitas, e quem casa não tem noção do que pode acontecer, e quem é sacerdote também, né? Ao longo da vida. E vão acontecer coisas que você nunca pensou que aconteceria com você, com a sua família, com seus filhos, seu marido, sua esposa. É necessário, não dá para prever tudo, então é necessário ter um princípio só, no qual nós vemos, e nessa luz nós vemos tudo. É de se santificar, de maneira sincera e franca, ou seja, ser sem terra, portanto, aprovado por Deus. Esse é o melhor curso de noivos, né? São José era justo, ele era santo, e Nossa Senhora era cheia de graça. Foi a santidade mútua deles que fez com que a família deles seja o exemplo para as nossas famílias, e vai ser assim para as famílias do mundo inteiro até o fim do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.